Deus seja louvado, engrandecido, adorado. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos estar lendo o nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém, queridos? Vamos ler a partir do versículo 27, irmãos. João, capítulo 4, versículo 27. Aleluia. Deus seja louvado. A versão Nova Almeida, atualizada. E naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Porquanto a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem no mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso, verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharão e vocês aproveitarão o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus e pediram-lhes que ele permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias, muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, a luz do mundo, a maravilhosa estrela da manhã. Pai, nós te louvamos, Senhor. Tua presença nos constrange, ela é real. Oh, Deus. Oh, Deus, nós te louvamos porque Tu és um Deus glorioso e não há outro como Tu, Jesus. Um Deus que não olha para as nossas limitações. Um Deus que não olha para o nosso histórico de rejeição. Mas um Deus que nos usa por bondade e misericórdia. Então, Deus, em nome de Jesus, venha falar conosco nesta noite mais uma vez. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem se sentar, amados. Amém? Todos nós temos uma história. Quando fizemos o Jacob, né? Teve uma das lições que nós falamos sobre contar a nossa história em 4 capítulos. E cada um pôde expressar um pouco da sua vida, abrir um pouco o coração. Isso é bom, irmãos. Só que às vezes a gente olha para a nossa história e começa a fazer algumas perguntas. Tipo,
Pode, porventura, Deus usar alguém que tem um histórico de família tão confusa? Será que Deus pode usar alguém que tem um histórico de vida tão terrível? Será que pode Deus usar alguém que ninguém gostaria de estar perto? É claro que para todos que já têm uma jornada com o Senhor, sabe que Deus pode fazer essas coisas. Sabe que Deus não nos usa pelo histórico que temos, mas pelo plano eterno que Ele tem em relação a nós. Paulo tinha um histórico de homem rígido, conservador às leis dos judeus, perseguidor dos cristãos, alguém que aprovou a morte de Estevão. Enfim, Moisés era um assassino. Quem não lembra do episódio de ele com 40 anos, em média, ali, ter assassinado um egípcio e fugido. E quando Deus se revela a ele, fala: eu quero que você volta lá. Imagina o nó que deu na cabeça de Moisés: como eu voltar para o Egito sem que eu sair de lá fugido porque eu matei um homem lá? Nós às vezes temos essa tendência. Como Deus pode usar? Mas Deus usa da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Deus é especialista em transformar passado de fracasso em futuro de glória. Deus é especialista em mudar a história do ser humano, quando este ser humano de fato tem um encontro com Ele. E com esta mulher não foi diferente. A mulher conhecida como a Samaritana. Eu tenho certeza que se eu perguntar a vocês qual o nome dessa mulher, você não vai saber me responder. E nem eu saberia responder. Uma mulher tão importante que nem por nome a gente já conhece. Tão insignificante, né? Que nem sequer se deram o luxo de perguntar qual é o seu nome mesmo, dona menina, para eu colocar aqui, ou para você ser lembrado na história. Uma mulher que não tem nome, uma mulher que por causa do seu histórico familiar, rejeitada por algumas outras pessoas, já que não era o primeiro casamento dela, ela já tinha tido 5, e o próprio Jesus disse: o que vocês têm agora não é seu, não te pertence. Interessante que quando Jesus conversa com essa mulher, ele traz à tona o histórico de vida dela, pelo menos uma parte. Histórico esse que talvez para ela poderia ser motivo de vergonha. Um histórico de vida que talvez a levou a ser rejeitada por outras mulheres da sua cidade. Histórico de vida que fez com que ela talvez permanecesse até aquele momento com uma sensação de inútil ou de invalidez. Mas essa mulher tem um encontro com Jesus. E é maravilhoso, porque nós podemos ter uma história de vida de que for, irmão. De rejeição da família, de abandono pelos amigos, de maldades feitas a outras pessoas, de perdões não dados e perdões não recebidos. Não importa o histórico, mas o fato é que quando a gente encontra com Jesus e tem de fato uma experiência com Ele, não importa o passado, o histórico que a gente tem, a nossa vida de fato é transformada. E não é questão de religião, porque essa mulher é religiosa. Se você ler todo o texto, você vai perceber que ela bate. Qual é o assunto da conversa dela com Jesus? O assunto era acerca da adoração. Ela queria adorar. E ela pergunta: mestre, me tira uma dúvida acerca da adoração. Os meus pais diziam que era aqui que tinha que adorar a Deus. Mas os judeus, vocês falam que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Me tira essa dúvida. Eu gostaria de saber onde adorar o Senhor. E a resposta de Jesus é essa: olha, vai chegar a hora, aliás, já chegou a hora, em que os meus adoradores não adorarão lá no templo da igreja, nem debaixo do chuveiro na sua casa ou na rua, um lugar específico, porque qualquer lugar vai ser lugar de adoração, porque o lugar de adoração é onde pessoas se reúnem para adorar a Deus em espírito e em verdade.
Assim nós podemos adorar a Deus aqui no templo, como nós podemos adorar a Deus em uma célula, como seremos em breve, em nome de Jesus, espalhada por vários cantos dessa cidade, reunidos para adorar a Deus. Porque não é o lugar que é a igreja, somos nós no lugar que faz aquele lugar uma igreja. E a igreja não se restringe a um púlpito, a um templo. A igreja, ela se reúne, ela está espalhada para todo e qualquer lugar. Então, o importante é que aonde vocês estiverem reunidos, seja no monte, ou seja no templo, ou seja na casa de um dos irmãos, ou na casa de um novo convertido, ou em qualquer lugar que seja, o importante é que vocês estejam lá em espírito e em verdade. É por isso que nós precisamos entender isso, irmãos. Que Deus não está restrito a um espaço geográfico. Deus está além dele. Amém? O papo é esse. Ela está curiosa para saber. Só que aí Jesus vai mais profundo e fala: chama seu esposo. Na realidade ele fez isso antes. Chama sua esposa, ela não vai dizer a verdade. É interessante que não é apenas encontrar com Jesus, mas é encontrar com Jesus e ter um coração sincero. Você vai perceber que ela não tenta ludibriar Jesus. Ela poderia falar: ah, tá, o meu esposo ficou em casa. Mas ela diz: eu não tenho. Ela reconhece que ela não está legal, que a forma dela se relacionar com aquele homem não estava legal. Eu não tenho marido. E Jesus então se alegra: ah, foi sincera, dissestes bem. Irmãos, não é simplesmente estar onde Jesus está. Sabe, a gente precisa compreender uma coisa: que Jesus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Mas a gente precisa estar onde Jesus está com integridade e sinceridade. Ela não omitiu, ela não usou máscara. Ela foi autêntica, ela falou a verdade. Ela diz, ela está ali com vontade de adorar. Ela está com autenticidade, porque ela não mente, ela não omite. Ela está curiosa em querer saber mais. E vendo tudo isso, e principalmente pela graça de Deus, Jesus fala: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está falando com você, não era eu que pediria água a você, mas você me pediria água, e eu te daria a água da vida. Jesus pega aquele assunto corriqueiro e transporta para um assunto espiritual. E ela fica curiosa: mestre, então dá-me dessa água, para que eu nunca mais venha pegar água nessa fonte. E aí é onde todo o diálogo que Jesus tem, talvez o maior sermão de Jesus para uma única pessoa, acontece aí. Interessante é que quando Jesus está concluindo a conversa com essa mulher, o texto diz que os discípulos chegam, ela ainda está lá. E quando os discípulos chegam, eles ficam abismados. Foi isso que você leu comigo, no verso 27. Tudo que eu falei está antes do verso 27. Agora vamos entrar no texto que nós lemos, no versículo 27, porque o texto diz que naquele momento que Jesus está concluindo essa conversa, a mulher já tinha crido em Jesus, ela já tinha recebido desta água. Os discípulos chegam e eles se admiram por ver Jesus investindo tempo em uma pessoa que ninguém investiria. Em se preocupar com uma pessoa que ninguém se preocuparia. Os discípulos chegam e se admiram porque ele está falando com uma mulher. E não era uma mulher samaritana. Uma mulher que não se relacionava muito bem com os judeus. As suas etnias não se relacionavam bem. Eles não são sinceros, irmãos. Porque por mais que eles haviam estado admirados em seu coração, eles não expressaram com a boca o que eles estavam sentindo em seu coração. Ao contrário da mulher, que verbalizou o que ela estava em seu coração, a sinceridade dela. Mas o texto diz que nenhum deles perguntou: o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Nenhum deles falam, mas fica lá dentro do seu coração. E por não falar, irmãos,
a gente às vezes perde algumas oportunidades de aprender. Eu tenho aprendido, irmãos, uma coisa, que você aprende muito mais quando você fala do que quando você ouve em alguns momentos. E não é falar besteira ou falar qualquer coisa, mas é perguntar, é dar sua opinião, é dar sua sugestão. Às vezes a gente tem medo de errar e por isso a gente não fala, não vou responder não, vai que eu estou errado. Ah, eu não vou opinar não, vai que... Não, irmãos, ninguém vai conseguir ler sua mente não. Se a gente não souber a sua inquietação, a sua necessidade. Já viu aquele velho ditado, quem não chora não mama? Como você vai ser ajudado se você não verbalizar? Por isso que várias vezes, mesmo Jesus sabendo que Bartimeu precisava enxergar, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Jesus era nítido que aquela mulher que chegou lá com 12 anos com hemorragia, não é? Jesus sabia que ela estava fraca, debilitada, talvez anêmica. Mas Jesus pergunta, mulher, tua fé, quem foi que me tocou? Jesus sabia que foi ela. Por que Jesus pergunta? Porque a gente precisa verbalizar. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, receberei. E agora, essa mulher percebe que o ambiente ele muda. E essa mulher toma 3 atitudes. Ela faz 3 coisas a partir desse momento que não vai mudar apenas a vida dela, mas vai mudar a vida da cidade dela. Quantos entendem e crer que Deus pode mudar a vida da nossa cidade por intermédio? Nós temos orado nesse mês de agosto por um avivamento, irmão. Nós temos pedido a Deus. Eu não sei você, eu tenho pedido vocês para fazerem. Não sei se vocês estão fazendo isso. Eu tenho orado pedindo a Deus por um avivamento. A começar da nossa igreja. A começar de nós. E é interessante que Deus não precisa, eu já falei aqui, você já deve ter ouvido também outras pessoas falarem, Deus não precisa de muitos, mas Deus precisa apenas de um disponível. Com um palito de fósforo, você pode incendiar toda uma floresta. A questão é que ele tem que estar em chamas. Ele tem que estar aceso. E é por isso que a gente precisa pedir a Deus para nos acender, irmãos. Derramar fogo. Porque se há um aceso, se há um em chamas, se há um com fogo, com certeza o fogo vai começar a arder, o fogo vai começar a inflamar, o fogo vai começar a aquecer, o fogo vai começar a expandir. E se você entende isso, fala a Deus, eu preciso ser incendiado com esse fogo, com essa paixão, com esse Espírito Santo. E ao contrário que você pensa, o fogo que arde em nós, ele vem de Deus, e não de nós mesmos, irmãos. E não de uma música bonita, não de uma canção, não de um som. O fogo precisa vir de Deus. E aí o texto diz que essa mulher, ela faz 3 coisas que vai incendiar a sua cidade. E a primeira delas, veja quando verso 28, diz o texto. Aleluia. Quanto, não é quando, né? Quanto à mulher. João está mudando o relato. Ele acabou de falar deles que havia chegado, e agora ele vai voltar a falar da mulher. Então ele usa o termo. Quanto à mulher, o que ela fez? Deixou seu cântaro. Sopre aí. Essa foi a primeira coisa que essa mulher fez. Você já entendeu aí, né? A mulher, ela sai da casa dela. Qual é a intenção dessa mulher? Pegar água. Por isso que ela levou o cântaro. Mas agora, a principal coisa, o principal objetivo dela naquela manhã é abandonado. Quando ela encontra com Jesus, o que vai acontecer? Ela muda a sua prioridade. A prioridade dela era buscar água. Mas agora, eu encontrei com Jesus. A busca
por aquilo que eu quero, eu deixo diante dele. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu busco, aquilo que eu vim aqui, eu deixo diante do Senhor. Eu abandono, Senhor. Sabe, a primeira coisa que essa mulher fez, ela abandonou aquilo que era importante para ela, por aquilo que é mais do que importante, é exclusivo. Já não há mais valor à água, já não há mais valor ao cântaro. Ela já encontrou uma fonte inesgotável da água da vida chamada Jesus Cristo. Quando nós encontramos a fonte, baldes de água não nos serve mais. Às vezes, irmãos, a gente não está experimentando o avivamento, porque nós estamos apegados aos cântaros, aos baldes de água, aqueles pouquinhos de água. Mas, irmãos, o que é um cântaro de água, o que é um balde de água, se nós temos a fonte que jorra para a vida eterna? Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Está na hora de nós deixarmos o nosso vaso, o nosso cântaro. É como nós lembramos de Maria, que entra em uma sala, sabe, uma sala cheia de homens, invade, e ela então pega o seu nardo e derrama nos pés de Jesus. Isso é adoração. O que era-lhe mais precioso, o que era de muito valor, aquela água ia servir para quê? Para lavar a louça, limpar a casa. O fato dela ir a pique e que precisou de um outro barco para trazer a quantidade de peixe. É só você lembrar da pesca maravilhosa. Pedrão está chegando com um barco cheio de peixe. Ele vai falar assim: agora não vai ficar mais nenhuma fatura sem pagar. O dinheiro agora nós encontramos peixe para ficar aí, sossegado vários dias. Mas Pedro, no momento em que encontrou com Jesus, e que Jesus disse: venha que eu vou te fazer pescador de homem. Imagina, não. Eu passei a noite, ele passou a noite toda pescando, irmão, indo atrás daqueles peixes. Mas Jesus disse: a partir de agora, deixa os peixes aí, que eu vou te fazer pescador de homens. Eu não sei o que aconteceu com os peixes. Eu não sei se outros pescadores pegou para cuidar. Eu não sei se a sogra dele foi lá resolver, ou se foi a mulher. Eu não sei o que aconteceu com os peixes, mas eu sei de uma coisa, que o texto diz que ele abandonou tudo ali e começou a seguir Jesus. Da mesma forma, quando Elias chega e passa o manto sobre Eliseu e disse: segue-me. Eliseu deixou seus carros, matou seus bois, queimou o arado. Moisés teve que abandonar o rebanho do sogro. E você está precisando abandonar o quê? O que é que eu preciso abandonar, querido? Porque todos nós, quando encontramos com Jesus, tem que abandonar alguma coisa. Paulo teve que abandonar o título. Foi isso. Vem comigo, Filipenses. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Olha que relato lindo da vida do apóstolo Paulo, querido. Não tem como você querer seguir Jesus se você quer continuar com as mesmas coisas que você carregava no passado. Amados, em nome de Jesus, é tempo de abandonar aquilo que vai te atrapalhar a cumprir o propósito que Deus tem para você. Vamos lá, Filipenses, no capítulo de número 4. Aliás, 4 não, Pedro. Isso. Capítulo 3, verso 7. Olha o que o texto diz: mas o que para mim era lucro, considerei por perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo, ser achado nele. Entende o que é isso? Paulo não era qualquer coisa, irmãos. E se você ler o início do texto daí, ele vai falar que ele era zeloso, que ele era um homem considerado um judeu de excelência, mas ele abre mão de tudo. Só que nós ainda, irmãos, infelizmente acabamos não fazendo a mesma coisa. Eu não sei se você já ouviu a história de um certo mendigo que morava num reino, e o rei um dia publicou que iria dar uma festa de gala. Só que essa festa ele queria celebrar com todas as pessoas do reino. Só que nessa festa não poderia entrar ninguém com roupas maltrapilhas, né? Roupas sujas, rasgadas. Tinha que ser roupa limpa. Podia ser velha, mas que fosse limpa, organizada. Só que esse mendigo só tinha uma peça de roupa e estava suja, fédida e toda rasgada. Ele olhou o cartaz, ele olhou o anúncio, falou: opa, vou comer bastante. Mas quando ele foi olhar direito, não vou poder comer por quê? Por causa da roupa. E ele ficou indignado. E ele falou: não, está errado. Se é para todo o reino, eu tenho direito. Mas eu não tenho condição de ter uma roupa nova. Ele foi lá, bateu, insistiu. Não foi uma burocracia. Mas ele insistiu tanto que o rei, um dia antes da festa, concedeu uma audiência para ele. Permitiu que ele entrasse. E ele fala para o rei: olha, rei, eu gostaria de colocar diante do senhor uma causa. E aí o rei fala: é de uma pessoa que me tratou com injustiça e tal. Ele: pode falar, quem é essa pessoa? Eu falei: não, rei, me perdoa, mas essa pessoa foi o senhor, que o senhor publicou, falou que ia dar uma festa e só podia entrar com roupa. Mas só olha para mim, só acha que eu tenho condição de comprar uma roupa nova, de ter uma roupa limpa. Você só tem essa, se eu tirar essa para lavar, vou ficar nu. O rei falou assim: é justo o seu pedido, eu não pensei nisso. Vou fazer o seguinte: chama o príncipe. Ele chamou o príncipe e falou: eu quero que você vá aos seus aposentos, conduza ele aos seus aposentos, mande as servas dar um banho nele, e eu quero que você pegue a melhor roupa do seu guarda-roupa e dê para ele vestir, porque eu quero ele limpo e bonito no meu palácio, na minha festa. E o príncipe foi obediente à ordem do pai, levou, e o mendigo que nunca tinha entrado no palácio, nunca tinha visto coisas tão lindas, entra admirando tudo, encantado com tudo. As servas dão um banho nele e pega a melhor roupa e veste ele, a roupa do príncipe nele. Já não é mais o príncipe, porque o príncipe dá para ele, e ele está lá todo bonito, olhando nos espelhos. E aí chega o momento da festa, e está todo mundo na expectativa para ver o mendigo que recebeu a vestimenta. Todo mundo ali, ele conseguiu. E todo mundo, inclusive o príncipe lá de fora esperando. Todo mundo, e o rei. E quando abre a porta dos aposentos, que vem um mendigo todo bonito, mas com a sacolinha do Chaves debaixo do braço. A sacolinha das roupas sujas e maltrapilhas aqui. E ninguém vai, por quê? Chegou uma serva e falou: olha, pode deixar que eu cuide das suas... Não, minha roupinha não, porque o rei me deu. Não sei se no final da festa ele vai me tomar essa roupa de novo. É muito chique, ele não vai deixar eu ir embora com essa roupa. Vai que, e se eu perder essa? Não, deixa minha sacolinha daqui. E todo mundo tentou, todo mundo insistiu. O próprio príncipe veio e falou: não, pode abandonar, já te dei a roupa. Com todo respeito, eu não vou abrir mão não. E aquilo atrapalhava ele comer, aquilo atrapalhou ele beber, porque não podia segurar com as duas mãos, e aquela coisa, mas ele tentou. Só que no momento em que ele estava com aquela roupa e estava terminando a festa, essas escadarias para ir embora, a roupa do mendigo começou a sair da sacola e começou a arrastar no meio do povo, e começou a rasgar. E certo é que quando ele estava descendo as escadarias do palácio para ir embora, ele, sem querer, enrolou na roupa que estava descendo e plaf, caiu lá embaixo e morreu. Dramático, né? Queríamos um final feliz, mas às vezes, irmãos, a gente não para perceber
Essa história é fictícia, é apenas uma metáfora para a gente entender que o rei era Deus, que quer nos fazer uma festa, as bodas do Cordeiro, do Filho, do casamento do Filho com a igreja, a noiva. E é Ele que providencia as novas roupas. Irmãos, o primeiro costureiro que houve no universo foi Deus. Foi Ele o primeiro costureiro. Lembra quando Adão pecou? Foi Ele o primeiro alfaiate que matou lá o cordeiro e fez roupas para Adão e Eva. Deus quer nos vestir de vestes novas. E Deus então vestiu, deu a oportunidade para o mendigo vestir da melhor roupa. Mas infelizmente o mendigo estava na festa, mesmo com vestes reais, mas não abriu mão, não abandonou a sacolinha de imundície, das velhas roupas, das velhas vestes. E aquelas velhas vestes, além de empatar ele, de desfrutar do melhor que estava na festa, ainda no final o matou. Quantos de nós estamos aqui como igreja? Deus já nos deu umas novas vestes, Deus está nos dando a oportunidade de celebrar, mas nós ainda não abandonamos o nosso cântaro, não abandonamos os nossos trapos de imundície, não abandonamos lixo emocional, a mágoa, o rancor, nós não abandonamos a ira, nós não abandonamos as coisas que Deus sempre fala, abandona isso. E a gente não vive bem. As pessoas vivem com ansiedade, com síndromes, com doenças. Por quê? Não está usufruindo da vida como deveria, porque carregam trapos de imundícia a vida toda. Está na hora de abandonar. Vira para o seu irmão e diga: está na hora de abandonar aquilo, porque não serve mais para a nova vida que você tem. Você entendeu isso, irmãos? Em nome de Jesus, Deus, Ele está nos chamando para abandonar coisas que não servem mais para a nossa vida. Talvez isso servia quando você estava no mundo, mas quando nós nos encontramos com Jesus, isso não pode mais permanecer conosco. No livro de Atos vai dizer que quando os efésios receberam o Evangelho, eles queimaram os livros e as imagens dos seus ídolos em praça pública, porque não pertenciam mais. Você não pertence mais a esse mundo, irmão. Você não pertence mais a essa vida. Então está na hora de abandonar e de deixar. A primeira coisa que essa mulher fez foi deixar. Mas o texto diz uma segunda coisa no mesmo versículo. E quando a mulher deixou o seu canto, deixou o que é importante. Eu quero que você pense o que você tem carregado a vida toda, que está te empatando. O texto diz que ela deixa o cântaro e vai para onde? Foi à cidade. Segunda coisa, ela foi. Ela saiu. Entenda uma coisa, querido, aqui nós nos encontramos como família, como igreja, mas não é aqui que nós cumprimos a missão. Não. Aqui a gente pode cumprir todos os 4 propósitos: propósito de adoração, comunhão, serviço, discipulado, mas o propósito de missão é só lá. Nós estamos na presença. Ela estava tendo comunhão com Jesus? Estava em comunhão. Ela estava serviu. Jesus pediu água a ela, e ela possivelmente deu a água. Serviço. Ela estava sendo discipulada? Sim. Estava tendo comunhão? Sim. Não eram os 4 propósitos? Tudo ali. Mas tinha um propósito que a gente não consegue fazer aqui, só consegue fazer lá. Missão. Só que tem um probleminha com a gente. A gente acha que missões é só os missionários que fazem. A gente acha que é só a gente a mil. Que muitos irmãos que talvez nem sabem o que é o AMIL. E o AMIL aqui funcionou mais ou menos um ano, alguns meses. Não funcionou, irmão? Culto aqui. E a gente não sabe, talvez nem sabe o que é o AMIL. O que é o AMIL? Agente missionário da igreja local. E a gente acha que é responsabilidade do pastor. Mas não é. Missão não é chamado específico. Eu não tenho chamado para missão não, pastor. Meu negócio é pregar. Ser orador, ser conferencista, preletor, ou cantor, músico. Bobo, inocente. Todos que receberam o Evangelho de Jesus, todos que receberam a Cristo, recebeu o dever de ser um missionário.
Todos que recebem a Cristo recebem também uma missão de pregar o Evangelho. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Jesus nos mandou ir fazer discípulos e ir evangelizar. E isso é uma obra de todo mundo, não apenas de alguns. A gente coloca lá evangelismo, né? Mas não é porque vai ter um ministério, que vai cuidar, às vezes, de programar alguma coisa especial na igreja, mas isso não significa que é só esse grupo que é o responsável de falar de Jesus para o seu vizinho. O seu vizinho é sua responsabilidade, os seus parentes são sua responsabilidade, as pessoas que você conhece é a sua responsabilidade. Deus não vai me cobrar pelas pessoas que eu não conheci e não tive a oportunidade de pregar. Ele vai me cobrar pelas pessoas que eu tive o tempo todo ao lado dela e nunca falei de Jesus para ela. É interessante que aquela mulher nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas no momento que ela encontra, ela abandona a sua prioridade pessoal para fazer a prioridade celestial. Não, você entendeu isso? Ela abandona a sua prioridade pessoal para satisfazer a prioridade dos céus. E qual é a prioridade dos céus? Salvar vidas. A prioridade dos céus é conquistar a nossa cidade para Jesus. Essa é a prioridade. A prioridade não é cantar a melhor música no altar. A prioridade não é trazer o melhor sermão. A prioridade não é fazer churrasco de comunhão de vez em quando. Essa não é. Tudo isso é uma bênção, mas tudo isso só vai servir para nós e para o céu se gerar novas vidas, se gerar salvação em outras pessoas. Mas nós nos acostumamos com a nossa panelinha da Mônica. Não é nem mais turminha. Com a nossa turma do Bolinha. Para que mais gente? Tá bom, hein? O texto diz que a mulher abandona o cântaro. E sabe por que a gente não vai, irmão? Não sai para ir? Porque o cântaro é pesado. E você não vai conseguir correr pelas ruas de Samaria com o cântaro lá. Ela teve que abandonar. Eu vou lá, vou falar de Jesus nas ruas de Samaria com cântaro, eu não vai. Não, ou eu deixo o cântaro ou eu vou. Qual é que eu tenho que fazer? Eu vou. E aí a gente começa a ter desculpa. Ah, eu não estou evangelizando porque domingo à tarde é sol é quente. Ai, meu pai, quem vai? Ninguém. Ah, eu não vou evangelizar porque a gente convida o povo e o povo não vem na igreja. Você percebeu que a gente vai fazendo um pacote de desculpa para justificar o injustificável? Ah, não. Aí a gente fala de Jesus para esse povo. O povo não quer nada. O povo rebelde. O povo não. Você já viu? Hoje está difícil, moço. Está difícil ganhar alguém para Jesus. O povo não quer nada com Deus, não. A gente usa essas coisas. Mas, irmãos, isso pode colar para nós. Mas não vai colar para Jesus. Porque Ele vai dizer isso para você exatamente uma coisa. Mas quem disse que o seu papel era fazer com que elas se convertessem? Esse era o papel do meu Espírito atuando neles. O seu papel era sair da sua zona de conforto, parar de desculpa e fazer o que eu te ordenei, que era ir pregar. Eu falei ir e converte. É ir pregar, não é ir converter. Então a gente quer fazer o papel do Espírito Santo e quer que o Espírito Santo faça o nosso. Qual é? Quer que o Espírito Santo convença a pessoa para vir para a igreja, para a gente pregar e converter ela. Não rola, é o contrário. Você vai pregar para ela e o Espírito Santo converte ela. Está entendendo, irmão? Não, nós não podemos trocar aqui. Aí está lá um vizinho do nosso lado, nossa casa. Está lá um parente nosso. E simplesmente a gente ignora o fato de que eu tenho uma missão, que é pregar para essas pessoas. Diga comigo: abandonar ou deixar e sair. Essa mulher saiu. Ela poderia ter ficado lá para conversar, conhecer os discípulos, né? Bater um papo com eles. Olha, agora eu sou crente, irmão. Eu sou crente, eu também faço parte agora da igreja de vocês, né? Ô pastor Jesus, me apresente aqui é o irmão André. Ô irmão André, paz do Senhor. Ô irmão Tiago, paz do Senhor. Ô irmão paz do Senhor, irmão Levi. Eu fiquei sabendo que mudou seu nome agora, mas ela poderia desfrutar da comunhão. Mas entenda uma coisa: missão vem antes da comunhão.
Missão vem antes do discipulado, porque se você não fazer missão, você não tem ninguém para discipular e nem muito menos alguém para ter comunhão, e pior ainda, alguém para trabalhar. Faz sentido, irmão? Amém? Glória que sumiu agora, porque está difícil entender que a gente está sendo irresponsáveis com a nossa principal missão. E aí a gente começa a olhar para todo mundo para culpar. Não, eu sou culpado. Pastor Patrick é culpado. Você tem que ser culpado pelas pessoas que você tem que falar de Jesus e não fala. Eu sou responsável pelas pessoas que eu tenho que falar e eu não falo. Eu vou prestar contas a Deus por essas, não pelas suas. Essa mulher, ela vai. E o texto diz que quando essa mulher vai, olha bem, ela abandona o cântaro, ela sai, não é isso? Vai à cidade. E em terceiro, ela vai falar ao povo. Ela vai pregar para o povo. E qual é o sermão que ela usa? Aí já, um sermão para ganhar uma cidade de gente. Qual é o sermão? Da homilética, né? Todo equipado, cheio de hermenêutica. Ela traduziu lá do hebraico para o grego, que era a língua daquela época, o Antigo Testamento, né? Ela talvez até usou lá a Septuaginta. Não, ela foi lá, estudou. Não, simplesmente a mensagem dela foi essa: venha comigo e veja um homem que me disse tudo que eu fiz. Ponto. Gente, venha comigo e experimente o que eu experimentei. Venha comigo e veja a pessoa que me transformou. Você me conhecia antes? Só conhecia? Pois é. Você me conhece hoje. Mudou alguma coisa? Mudou. Pois é, a pessoa que me mudou pode mudar você também. A mensagem do Evangelho é simples, meu irmão. A gente fala assim: eu não vou evangelizar porque eu não sei o que vou falar para a pessoa. Lidere 1, a primeira lição do Lidere 1 lá, a gente fala o que para vocês? Conte o seu testemunho, pede para escrever. Por quê? Porque o seu testemunho é a sua principal mensagem. Ninguém vai pregar homilética, hermenêutica, falar difícil para uma pessoa que nem mal conhece a Bíblia. Por que os evangelhos? Porque Paulo, quando Paulo encontrava uns fariseusão, conhecedor, aí Paulo pegava uma teologia pesada e vai lá. Mas quando Paulo ia falar com pessoas simples, Paulo usava uma palavra simples, conversava. O texto diz que por causa dessa mulher, ela diz: não seria esse por acaso o Cristo? E aí você percebe no texto, que no verso 30, por causa que essa mulher simplesmente fala isso: venha comigo e vejam. Vem comigo e vê. O texto diz que toda a cidade, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Essa mulher, um tempinho atrás de ver Jesus, ela era uma samaritana rejeitada. Mas no momento em que ela tem um papo com Jesus, ela se torna uma missionária que salva uma cidade para a glória de Jesus. Você está entendendo? Eu já tenho dito isso aqui várias vezes: quem dá desculpa não dá resultado, irmão. Você vê um crente só dando desculpa, só se justificando, você pode ter certeza que não dá resultado nenhum não. Ou crente ou profissional da sua área, da sua empresa, você percebeu que tudo que vai dar uma desculpa. Por que você dá desculpa? Porque você foi incompetente de fazer aquilo que você deveria fazer. Entende? Por que a nossa igreja está vazia? É porque o povo não quer, porque é longe dos bairros. A gente vai começando a fazer desculpa. É porque é uma igreja de um histórico, não sei de quê. É porque os irmãos não querem. A pergunta é: você quer? Porque aqui não precisou dos 12 discípulos para salvar uma cidade. Precisou de uma samaritana com o coração disposto de falar a experiência que ela teve com Cristo. Então ela não usou a boca dela para dar desculpa. Mas será que eles vão me ouvir? Eu, uma samaritana? Será que eles vão me ouvir? Eu que já estou no 6º marido. Será que eles vão me ouvir? Não, ela simplesmente foi e fez. Para de dar desculpa. Mas para ela ir, ela teve que abandonar primeiro. Para ela falar, ela teve que sair. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe lá? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você não vai ganhar alma sentado nessa cadeira aqui não, meu filho. Como eu vou ganhar alma no meio de crente?
Se você já sabe disso, irmão, você já sabe, eu já sei de cor, salteado. Mas nós é como, me desculpa a comparação, parece que nós é como um cachorrinho teimoso, uma mula teimosa que, e Jesus, meu Deus do céu, o que eu faço? Por que isso não aprende? É sério. Não é por falta de conhecimento, não é por falta de saber o que é o nosso papel, não. É por falta de atitude. E me desculpe, é por falta de respeito a Jesus. Porque quando você tem respeito pelo seu pai, quando você teme a seu pai te dá uma ordem, te dá uma encarada, você coloca o rabinho entre as pernas e vai lá e faz, mesmo não querendo. Mas Jesus, Deus nos deu uma ordem clara. Meu irmão, Jesus nos disse assim: quem quiser ir pregar, vai. Ele disse: não foi vocês que escolheu a mim, mas eu escolhi vocês para que vai e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Quantas pessoas você vai apresentar a Cristo no final? Quantas pessoas vai falar: Senhor, esses aqui vieram ao Evangelho por intermédio de mim? Quantos? Se você não tem ninguém, irmão, está na hora de começar a coçar a cabeça e dar um jeito. E eu quero terminar aqui, para que a igreja de fato experimente o avivamento que a gente está orando. Porque olha o que o texto diz lá no versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do... por causa do... Ela pregou teologia? Não. Sermão na homilética? Não. Ela pregou um sermão expositivo de 10 folhas? Não, ela simplesmente contou o que o Senhor fez na vida dela. Então não há justificativa para a gente falar que não prega, que não ensina. Porque se você está aqui há 10, 15, 5 anos, 6 meses e não tem nada para falar do que Deus já fez na sua vida, meu irmão, tu está morto. Porque todo mundo aqui pode falar o que Deus fez na sua vida, na sua família. Todo mundo aqui pode falar: eu era assim, e aí depois que eu me converti, eu fiquei assim. Todo mundo. Não tem justificativa. Essa é a grande questão, irmão. No dia que você estiver diante do Senhor, você gasta tanto tempo dando justificativa aqui na terra, porque não prega, porque não fala de Jesus, porque não ganhou uma alma. Você vai dar tanta justificativa para mim, para as pessoas. Você dá, porque quando chegar diante do Senhor, quando você for dar, você não vai ter mais nenhuma. Simplesmente vai falar: Senhor, eu não fiz porque eu não quis. Eu não fiz porque eu era vergonhoso, medroso. Eu não fiz porque eu era tímido. Aí Jesus vai falar assim para você: mas você não lembra do que eu falei lá? Que os tímidos não herdariam o meu reino? Então, me desculpe, aqui não é seu lugar. O tímido, vergonhoso, querido, fale de Jesus. O texto diz que essa mulher ganha muitos daquela cidade. Só que detalhe, irmãos, aqui diga comigo: evangelismo. Evangelismo. Até aqui foi evangelismo. Mas olha o que o texto continua para a gente. No versículo 41. Muitos outros creram por causa da palavra de... Então uns foi por causa dela, outros por causa da palavra de Jesus. Mas no final, no verso 42, olha o que Deus diz. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que cremos, mas por causa de nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é o verdadeiro Salvador do mundo. O que aconteceu? A mulher apresenta Jesus e traz eles a presença de Jesus. Só que até agora, até o momento, eles estão crendo em Jesus por causa da é a fé da mulher. Assim como tem muito crente que está na igreja, não porque ele tem uma experiência com Deus, porque o pai está, a esposa está, o marido está. Eu já conheço pessoas que no dia que a esposa fala: eu não vou no culto, ela não vai. No dia que o marido fala: eu não vou, ela não vai. Porque parece que a vida, a relação dele com Deus está atrelada ao cônjuge, ao familiar. Se o familiar não vai, eu não vou não, fulano falou que não vai, eu lá. Infelizmente, tem muitos adolescentes e jovens que estão na igreja porque os pais estão. Se o pai sair, ele não vai. Essa é a primeira relação que se tem quando alguém se converte.
A pessoa se converte e ela fica um tempo na igreja por causa da pessoa que levou a ela. Se a pessoa esfriar, se a pessoa se desistir, se a pessoa não quiser mais, ela também faz o quê? Ela vaza. Ah, fulano não está lá mais, eu ia lá por causa dele. E assim, eu ia lá porque ele me incentivava. Eu chego lá, não conheço ninguém. Pegou? Só que agora, o que acontece nesse texto? Um nível de maturidade. Porque agora esses samaritanos não estão mais lá por causa dela. Eles falam, olha, já não é mais por causa de você, mas é por causa da experiência pessoal que nós tivemos com ele. Você está dando para entender? Eles tiveram uma experiência pessoal com Jesus. E quando eles tiveram essa experiência pessoal com Jesus, essa samaritana poderia desviar, poderia fazer o que eles quisessem, mas eles permaneceriam firmes, porque a fé deles agora não estava entrelaçada ao delas. A fé deles estava direcionada apenas em Jesus. E isso revela maturidade. E por que isso aconteceu? E por que isso aconteceu? Por que esses rapazes, esses homens, mulheres, sei lá, ficaram maduros espiritualmente? Agora você vai entender uma segunda ponto. O primeiro é o evangelho, o segundo é o discípulo. Onde foi que aconteceu o discipulado? Porque o discipulado com a mulher aconteceu. Agora e com eles? Aconteceu em que momento? Olha o que o texto diz. Vamos lá. Cadê? Verso 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali o quê? 2 dias. Antes dos 2 dias, eles estavam seguindo Jesus por causa da mulher. Depois dos 2 dias, eles falaram, agora já não é por causa da mulher, é por causa da experiência dos 2 dias. O evangelismo salva vidas e traz elas para o reino. Mas o que faz elas permanecerem fiéis a Cristo é o discipulado, é a consolidação, é o tratamento que essa pessoa recebe depois da conversão. Está pegando? Jesus consolida. Jesus, ele firma, porque consolidar isso é firmar os pés da pessoa. Quantas pessoas, irmãos, entram na porta da igreja e saem pelas portas do fundo? Quantos irmãos levantam a mão no púlpito, no culto, e se converte, e depois de 1 semana, 2 semanas, você não vê mais ninguém na igreja? Porque ela foi ganhada ou conquistada, mas ela não foi porque para consolidar, irmão, você precisa ter tempo para estar junto com esta pessoa. Irmãos, isso é coisa maravilhosa que Deus está ensinando a gente hoje. Porque olha, percebe? Para você consolidar uma pessoa, olha, vamos voltar. Oh meu Deus, é tanta coisa que vem. Presta atenção. A mulher, para poder pregar o evangelho, ela teve que abrir mão do cântaro, não foi isso? Ela abandonou e foi. E para Jesus discipular, Jesus também teve que abrir mão de uma coisa. Percebe? Olha o que o texto diz aqui no capítulo 4, lá no início. Capítulo 4. Quando Jesus soube, cadê? Verso 4. Aliás, verso 2. Vamos lá para o verso 3. Isso, verso 3 é só para poder. Isso, verso 3. Deixou a Judéia, retirando outra vez para Galiléia. Aí, o foco de Jesus era sair da Judéia para Galiléia. E quem conhece o mapa de Jerusalém sabe que a Judéia está no sul e a Galiléia está no norte, né? E tá a cidade de Samaria, está entre essas duas regiões. É como se fosse o norte de Minas e o sul de Minas e Belo Horizonte ele fosse Samaria. Vamos lá. Então, aí no verso 5 diz: assim Jesus chegou à cidade de Samaria, a ficar perto que Jacó tinha dado ao seu filho José. Tem uma versão, e não é a versão que está ali, que diz que verso 4, era necessário passar por Samaria. Verso 4, coloca aí. É a versão. Isso é porque eu não vi. E era-lhes necessário passar. Jesus passou em Samaria com uma intenção? Assim, eu vou para Samaria? Ele não estava indo para Samaria. Ele estava de passagem por Samaria. Não era intenção Jesus permanecer em Samaria, ficar lá. Ele estava indo, ele tinha um objetivo, ele tinha um compromisso na Galiléia. Então, acontece o fato, no verso 5, a mulher converte. A mulher deixa o cântaro, vai lá, e chega o povo de Samaria, vem, encontra com Jesus, converte ao evangelho. E lá no versículo 29,
o texto diz que o povo pede para ficar. Versículo 40, melhor dizendo. No versículo 40, o povo pede para, Jesus, fica com a gente. Jesus, o que ele está fazendo? Abriu mão da sua prioridade também. Abriu mão da sua agenda. Olha, irmão, que coisa assim. Abriu mão da sua agenda. Ele poderia falar, não dá para ficar não, porque eu só passei aqui, encontrei com ela e isso aconteceu, mas nem era. Não dá, eu preciso seguir. Não. Ok, é para ficar? Eu fico. Não apenas 2 dias. Abriu mão da agenda. Irmãos, entenda uma coisa. Jesus não nos chamou apenas para ganhar almas. Jesus nos chamou, guarda isso, para consolidá-las também. Se para poder pregar o evangelho eu tenho que abrir mão do cântaro, dos meus objetivos pessoais, das minhas necessidades, para consolidar pessoas, isso é forte. Eu peguei até a frase, isso é forte. Eu preciso abrir mão da minha agenda. Pegou? Se para pregar o evangelho eu preciso abrir mão dos meus bens, dos meus recursos, dos meus objetivos, para consolidar, eu preciso abrir mão da minha agenda. Eu tenho que separar um tempo na semana para sentar com aquela pessoa e falar de Jesus para ela, explicar para ela, ensinar ela. Na outra semana, não, mas ela já ficou crente. Não, ela foi ganhada, um bebezinho. Mas ninguém pare um bebê e deixe ele lá, não. A gente para o bebê, a gente não, né? Vocês parem o bebê, vocês parem as mulheres, parem o bebê, mas tem que estar lá o pai ou a mãe, trocando fralda, limpando e tal, educando, até. O problema da igreja às vezes é isso. A pessoa tem que converte. A pessoa tem que vem no culto. Mas ninguém liga para falar, ouvi você no culto ontem e tal. Ninguém marca com a pessoa para ir na casa dele, para tomar um café. Nós somos ruins de consolidação. Pastor, uma pessoa vem no culto, será que ela quer que a gente liga para ela? Se ela não quiser, se ela não te tirar do seu telefone, o telefone dela. Entende, irmão? Consolidar não é só papel do pastor também não, assim como evangelizar também não é. É de todos. Os discípulos, Jesus ganhou Paulo para o evangelho. Epa. Mas os discípulos não souberam consolidar Paulo e mandou Paulo de novo para Tarsis. Expulsou Paulo. Vai embora, menino, porque você está fazendo problema demais. Se não fosse Barnabé, que não fosse lá pegar Paulo, nós não tínhamos o Novo Testamento escrito a quantidade de livros que temos hoje. Faz sentido para vocês, irmãos? Então nosso papel é pregar. A missão consiste em ganhar pessoas. Agora você vai entender o porquê do lidere. Você está entendendo por que existe lidere? Lidere é consolidação, é firmar os passos, é levar o crente para a maturidade, é fazer o crente parar de depender do pastor, da ovelha, é levar o crente a ser independente, de uma certa forma, a cuidar de outras pessoas. Tem gente que só quer ser cuidado, só quer visita na casa. Não, é natural recebermos a visita, é bom, precisamos, mas que seja uma visita, não é? Mas que eu também visite. Que eu receba a oração, mas que eu também oro. Vá lá, interceda. Parar de ser uma igreja consumista e ser uma igreja altruísta. O que é altruísmo? Pensar no outro, ajudar o outro, doar. Quem está comigo em nome de Jesus? Mas para que isso aconteça, 3 coisas temos que fazer. Primeiro, deixar. Segundo, sair, ir. E terceiro, anunciar. Fazendo isso, a gente vai conseguir encontrar. Aliás, vamos conseguir incendiar no coração de outras pessoas aquilo que foi incendiado no nosso. Vamos orar? Você pode ficar de pé, em pé comigo? Vamos orar. E você vai orar para Senhor, eu não quero agora só ganhar almas. Me ajude a consolidá-las também. Aqui na nossa igreja vai ser assim, irmão. Em nome de Jesus, nós vamos mudar o paradigma aqui. Vamos mudar. Nós vamos começar a fazer diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior do que quem já fez. Não estou aqui fazendo critério de comparação. E eu nem quero que vocês façam isso não, por favor. Não é saudável. Mas não adianta mais. Mas daqui não era. Não era mesmo não. Vai ser a partir de hoje, agora sim. Cada pessoa vai se tornar um pastor.
Se alguém fala, quem é o pastor da igreja para ser renovada? É todos nós. Não, é o pastor, mas é todos nós. Lá não é uma igreja de um pastor, é uma igreja de pastores e pastoras, de várias pessoas, porque todo mundo vai cuidar de todo mundo. Todo mundo vai orar por todo mundo. Todo mundo vai visitar todo mundo. E todo mundo vai estar participando de uma célula, ajudando, consolidando, ganhando vidas para Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Você acredita nisso? Eu creio, meu irmão. Aleluia! O poço de Jacó foi o marco inicial para a transformação de uma cidade. Assim como eu creio que a igreja, irmão, a igreja renovada vai ser o marco inicial para a transformação de muitas pessoas dessa cidade. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus eu oro nesta noite, Deus. Eu creio no que foi ministrado, Deus. Eu tomo posse disso. Eu creio, Deus, que como essas mulheres samaritanas foi, ó Deus, o pavio inicial para incendiar toda uma região, uma cidade. Ó Deus, eu creio que nós iremos incendiar. Haverá, Senhor, aleluia, ó Deus, uma colheita abundante nesta cidade. Como o próprio Jesus, teu filho, disse: olhe para os campos e veja que eles estão brancos, prontos para a colheita. E eu posso ver, pelo olho da fé, que os bairros dessa cidade, aonde está um membro desta igreja, estão brancos. Os vizinhos nossos serão colhidos para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, os nossos familiares serão salvos através de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós assumimos a responsabilidade, nós assumimos o compromisso, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, conquistar, consolidar, treinar e enviar. Que esse ciclo nesta igreja possa iniciar em não ter mais fim, para a glória do teu santo nome. Nós oramos, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus. Aviva a tua obra, Senhor, e conceda-nos a graça de termos uma igreja firmada em sua palavra, uma igreja firmada no Evangelho, uma igreja que ganhe pessoas, que conquiste almas, sim, mas uma igreja que cuide delas, ensine elas, para que elas possam cuidar de outros e ensinar outros. Em nome de Jesus, Pai, que essa seja a nossa missão. Ó Deus, ser uma igreja renovada pelo Espírito Santo, para adorar o Senhor, pregar o Evangelho, crescer em comunhão, servir uns aos outros e fazer discípulos para a glória do Senhor. Nós oramos essa noite, Pai, em Cristo Jesus. Amém e amém.